Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. O texto sagrado nos diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorando de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Pai de amor, Pai bendito, Tu és grande, Tu és poderoso, Criador dos céus e da terra. Fala conosco por intermédio da Tua palavra, a fim de nos edificar nessa tarde, a fim também de despertar corações acerca de uma vida de arrependimento e de fé, exclusivamente no Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa as vidas, abençoa os ouvintes da Serrinha FM. Entra em cada lar, entra em cada família. Abençoa, ó Pai, os lares. Traz salvação, restauração, cura. E que em Teu nome tudo seja glorificado. Que o Senhor retenha glória para si. Abençoa-nos com a Tua presença. Faz o Teu reino avançar e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Um encontro de Jesus com esta mulher, que era grega, de origem sírio-fenícia. Muitas vezes é considerado um constrangimento em público por parte da mulher. Uma mulher estrangeira, sincera. Sobretudo uma mãe aflita que procurava ajuda de Jesus, pois sua filha estava endemoniada e sofrendo muito. Quero te perguntar essa tarde a você: o que está lhe fazendo sofrer? O que está lhe fazendo ficar angustiado, triste, cabisbaixo? Não sei, Deus o conhece, Deus sabe a situação a qual você se encontra. O que está fazendo ficar com o coração abatido? É o seu filho que está nas drogas, talvez? É a traição do seu esposo? É a enfermidade que tem assolado a tua casa? No início da conversa, Jesus não fez caso daquela mulher. Porque podemos perguntar: por que essa pobre mulher teve de passar por essa situação tão difícil antes de Jesus concordar em exorcizar o demônio da filha dela? Nós podemos perguntar por que ela passou por essa situação constrangedora. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, que nos acompanha também pelo Instagram da igreja, da nossa igreja aqui em Serrita, lhe convido a entender melhor essa história. A história do encontro de Jesus com uma mulher é narrada numa província gentia. Jesus falava aramaico e provavelmente sabia falar o grego costumeiro da época, o grego koiné. Por isso ele conseguiu falar com a mulher não judia. E diante disso podemos meditar nessa tarde acerca do seguinte tema: um pedido ao Mestre Jesus. Porque o Mestre Jesus respondeu o pedido daquela mulher.
Nós podemos nos perguntar, nós podemos nos indagar, nos questionar, porque Jesus, sendo judeu, respondeu o pedido de uma mulher que não participava da nação judaica, uma mulher gentia. Em primeiro lugar, porque sua compaixão é por todos. Eu quero dizer que a compaixão e a misericórdia de Jesus é para com todos. É para com aqueles que se arrependem. É para que aqueles que direcionam a sua fé no Mestre e Salvador de suas vidas. Foi assim no passado e é assim hoje também. E diz o texto sagrado, observem aí na sua Bíblia, no versículo 22, 21 e 22, a parte A, o texto diz o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Perceba o grito de agonia dessa mãe. Perceba o desespero desta mãe. Aquela mulher se aproxima do Mestre Jesus quebrando duas barreiras. Percebam, ela se aproxima, ela chega perto de Jesus e ela quebra duas barreiras. Na época, a barreira chamada gênero, ela era uma mulher e Jesus um homem. E a barreira chamada etnia, a mulher era gentia e Jesus um judeu. Provavelmente ela ouviu falar do Mestre Jesus, que se tornou conhecido na região de Tiro e Sidom, no início do seu ministério. E eu quero fazer uma pergunta a você nessa tarde. Você que está me escutando, você conhece a Jesus? Todo aquele que recebe a Jesus como autor e consumador da sua fé tem a vida eterna. Jesus, ele respondendo uma indagação acerca da vida eterna, acerca da vida após a morte, Jesus disse em o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ou a não ser por Cristo. A mulher Ciro-Fenícia, a mulher cananeia, é claro que tinha um conhecimento prévio de Jesus. Versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de maneira assombrosa no seu Filho Jesus Cristo. E aqueles que recebem a Jesus Cristo serão salvos. Ou seja, o Mestre Jesus morreu por toda classe de gente. Gente de toda nação, povo, raça e tribo da terra. Por isso que a mulher pede, ela lhe faz o pedido gritando, Kyrios, a expressão grega, né, para Senhor, ela se utiliza. Logo em seguida ela acrescenta filho de Davi, que quer dizer da linhagem messiânica de Davi. Agora, perceba, o interessante é notarmos que a mulher não diz, ó Senhor, tenha misericórdia de minha filha, mas sim, tenha misericórdia de mim. Sabe, ouvinte do programa Palavra Verdadeira, sabe por que essa mãe faz esse pedido assim? Porque a filha não era capaz de perceber a dor da mãe. Esse é o próximo ponto que eu quero que você continue prestando atenção. Um pedido ao Mestre Jesus. Por que o Mestre Jesus respondeu o pedido daquela mulher? Em primeiro lugar, vimos porque a sua compaixão é para todos. Em segundo lugar, porque ele conhece as nossas necessidades mais profundas. Ele conhece a sua aflição. Ele conhece o que está escondido dentro do nosso ser, do nosso coração.
ele prescruta, ele observa e ele conhece-nos por completos. A mulher dizia: minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. A mãe estava sofrendo. E o texto segue dizendo que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás, melhor dizendo, de nós. Jesus, ele reage ao pedido da mulher, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte. Jesus, ele reage ao pedido da mulher em silêncio. Ele emudece, ele silencia. Jesus aqui não está lidando apenas com aquela mulher, mas ao mesmo tempo está ensinando uma lição preciosa aos seus discípulos. Jesus testa aquela mulher. Esse aqui é um teste para aquela mulher. Como ele testou um homem que estava havia 38 anos ao lado do tanque de Betesda. Jesus pergunta àquele homem: você crê? Você quer ser curado? João capítulo 5, versículo 6. Com a mulher, Jesus finge indiferença. Jesus agora ele vai, enquanto ele prepara a sua conversa com os discípulos e com a mulher, Jesus aqui ele não está somente conversando com aquela mulher, mas ele está dialogando com seus discípulos. Aqui, Jesus conversa de forma explícita com a mulher e implícita com os seus discípulos. E Jesus respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Segundo alguns estudiosos, os mestres, os rabinos da época, não falavam com mulheres. Assim, quando Jesus ele não responde ao apelo daquela mulher, os discípulos, sem dúvida, entenderam que ele estava agindo de maneira adequada. No entanto, Jesus, aqui com essa reação, estava expondo o coração preconceituoso dos discípulos, profundamente arraigados, profundamente fechados em suas mentes. Isso nos ensina hoje que devemos ter cuidado de não rejeitar aqueles a quem Jesus decidiu ser, ou decidiu ter misericórdia. Logo em seguida, a mulher continua insistindo com o pedido ao Mestre Jesus. Ela continua perseverando, ela continua agindo perseverantemente. E ela pede ao seu Mestre, ela pede a Jesus, adorando a Ele de joelhos, e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus continua ensinando aos seus discípulos. É como se o Mestre Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: eu sei que vocês acham que os gentios são cães e querem que eu os trate como tal. Mas prestem atenção. É isso que o preconceito de vocês produz. Vocês se sentem à vontade com essa cena? O teste da mulher atingiu a parte mais difícil. Será que a mulher reagiu com indignação a Jesus? Ou será que o seu amor pela filha, a sua fé em que Jesus tem o poder de Deus para curar, sua confiança de que Ele tem compaixão dos gentios, o seu compromisso com Ele como Mestre e Senhor, são tão fortes que ela revelava um insulto e pressionara mais uma vez com seu pedido. A resposta da mulher foi comovente. Ela pede como um mendigo a Jesus. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu à mulher: grande é a sua fé. A mulher passou no teste com louvor.
dizendo: você ainda é o meu mestre, você ainda é o meu Senhor. Eu sei que o Senhor pode curar. Por fim, porque o Senhor tem poder para curar. O versículo 28, a parte B, diz o seguinte: e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo ontem, hoje, que cura, que restaura. O Senhor pode curar e ter compaixão por todos. Deus, Ele tem compaixão da minha vida e da sua vida. Ele nos restaurou, Ele nos curou, físico e espiritualmente. A mulher pergunta: será que o Senhor teria uma migalha para a minha filha? Perceba uma pergunta desesperada daquela mulher que não era judia, não fazia parte do povo de Israel. E os discípulos, observando e ouvindo isso, eles ficaram admirados por tamanha fé. Grande era a fé daquela mulher. Em todo Israel, eles nunca viram confiança total na pessoa de Jesus. Apesar de das suas palavras duras, nem tamanho amor compassivo por uma filha doente. A reação da mulher é um golpe no preconceito dos discípulos, tão bem alimentados contra as mulheres e os gentios. Jesus declara que ela é uma mulher de grande fé. Fé no sentido de confiança no seu nome. Fé no sentido de confiança no seu Senhor e Mestre. A mulher confiou na pessoa do Senhor Jesus Cristo como agente da salvação de Deus para todos, tanto de judeus como de gentios. Ela confessa seu nome como Senhor e Mestre, diante de toda a humilhação pública. Ela recebe a graça mediada por Jesus, o qual diz: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu quero concluir trazendo uma reflexão acerca de um livro com o título Jesus pela ótica do Oriente Médio. Diz o seguinte, esse livro, que Jesus se preocupou com a mulher, com a filha dela e com os seus discípulos. Você quer ser discípulo de Jesus essa tarde? Se entregue a Ele e permita a Ele cuidar da sua vida. A mulher creu que Jesus tem o poder de Deus para curar, porque Ele é o próprio Deus. Ele se importa com as nossas necessidades mais profundas, principalmente com as pessoas que sofrem. Entregue o seu caminho a Ele e o mais Ele fará.